gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus 20, uma passagem conhecida, mas foi algo que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, irmãos. Amém? Você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: então se achegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e o adorando, pediu-lhe um favor. E perguntou a ele: que queres? E ela respondeu: mande que no teu reino estes meus 2 filhos se assente um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podes vós beber do cálice que estou para beber? Responderam eles: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas assentar à minha direita ou à minha esquerda não compete concedê-lo. É, porém, para aqueles que está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso. E tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? E aí, nesse texto, hoje, teve um almoço de família na minha casa. Hoje a minha mãe veio até me visitar. E a minha mãe, ela tinha 12 irmãos. Hoje só existem 9. Outros faleceram. E só no Rio de Janeiro só moram 5. E quando se une, né? Existe a família, a gente reuniu todos os primos, todos. E aí teve um momento lá em casa que os meus tios estavam jogando dominó. E aí eu lembrei da minha infância. Que eu ficava sentado lá deslumbrado, vendo eles jogando, conversando, brincando. E sempre existia dentro de mim aquela vontade de que quando eu crescesse, assim como eles foram referência para mim, se tornar referência para os meus filhos ou para os meus primos. E aí quando eles estavam lá sentados hoje jogando, que eles falaram que eu não posso jogar junto com eles, que hoje era só para maioral. E aí o Espírito Santo me trouxe à memória algo, porque antigamente, na minha família tem de tudo, irmãos. E aí, na mentalidade do mundo que eu tinha, como eu seria um exemplo para eles? Porque a mentalidade era, pô, aquele que bebe, aquele que joga muito, aquele que não sei o quê, que faz isso, que faz aquilo, entre a minha família. Porque, na verdade, eles antes pareciam ser os maiorais. Só que hoje, o meu tio, um tio que eu tenho como se fosse um pai, ele falou para mim assim: estou te admirando cada vez mais. E aí o Espírito Santo falou assim: mas não é com a mentalidade do mundo, é com as suas atitudes, com a mentalidade do reino dos céus. As suas atitudes, ao como você conduz a sua vida hoje. Porque uma das coisas que eu sempre falei para ele: eu não vou pregar o evangelho pegando a Bíblia e pregando, não. A minha vida vai ditar para você o que é o evangelho. E aí ele hoje falou assim: você hoje tem se tornado um exemplo para essa família. E aí me veio mais ainda esse texto em salto. Por quê? O que acontece nesse texto? Nesse texto, Mateus 18, 19, Jesus está pregando e ensinando os seus discípulos sobre o reino dos céus. Só que os seus discípulos, na mentalidade carnal do mundo, está pensando sobre aquilo que até os próprios judeus esperavam, que Jesus viria como um rei, com coroa, como seria um próximo Davi, que iria dominar sobre Israel, ia expulsar aquele povo que dominava sobre eles. Só que Jesus estava pregando sobre o reino dos céus. E aí esses 2 discípulos, filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, eles chamam sua mãe, que mãe é mãe, né, irmãos? Mãe é mãe, né? Eles falam: mãe, Jesus está pregando sobre o reino. E aquela mãe, ao ver isso, o que ela pensa? Poxa, eu vou falar com Jesus, porque Jesus pode colocar meus filhos em lugar de destaque. Os meus filhos são os melhores entre esses.
E aí aquela mãe se aproxima de Jesus e fala assim: Jesus, olha só, quando você estiver lá no reino, você pode botar meu filho um à sua direita e outro à sua esquerda? E aqui me veio uma imagem. Muito nessa parte de política hoje em dia. Alguém aqui que já tirou foto com alguém conhecido, famoso assim? Já, né? Aí, um exemplo, às vezes vai tirar aquela foto de grupão. O grupo, aí você tem que ficar lá no meio. O que você faz? Vai lá pra frente, né? Porque quando a pessoa fala assim, quando uma pessoa olha pro famoso, entendeu? E aí, quando eu fui pro Radical, eu entendi algo que parece que hoje se perdeu. O glamour do evangelho antes era servir. Hoje parece que o glamour do evangelho é ser visto. O glamour de fato do evangelho antigamente era você falar assim: cara, eu não tenho possibilidade nenhuma, mas mesmo assim Jesus me chamou para servir. Ele arrumou um lugar na mesa que eu possa compartilhar com meus irmãos. E aí às vezes a gente tem aquela imagem falsa, né, do Jesus na Santa Ceia, Jesus no meio, os discípulos metade para um lado, metade para o outro, mas se você for ver, não é assim a verdade. Mas aí você olha para aqueles discípulos naquela cena e você fala assim: poxa, eu poderia estar ali, né? Poderia ser o do destaque. Irmãos, mas Jesus, vendo isso, ele falou assim: não, vocês entenderam errado o que é o reino dos céus. E aí, mediante a isso, eu acredito que os dois irmãos ficaram do lado de fora esperando a mãe falar com Jesus. E Jesus falou: não, eu vou trazer uma resposta para você. Não só para você, porque se a gente continuar lendo o texto vai dizer que os outros 10 ficaram chateados com esses dois. E aí Jesus chama todo mundo e ele fala assim: eu tenho algo para falar com todos. Porque eu vi que não somente 2 queriam um lugar de destaque, mas ambos, por si só, queriam um lugar de destaque, mas não queriam o lugar certo. Eles queriam aparecer. Aqui as nossas irmãs estavam falando de algo que a gente sempre fala, né? Conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Não tem como fazer Jesus conhecido sem antes conhecê-lo. Mas a gente às vezes quer que as pessoas nos conheçam. Não de fato mais Jesus. Eu tenho que estar no outdoor. Eu tenho que estar no banner. Eu tenho que estar na foto. Eu tenho que estar à frente do serviço. Eu tenho. E Jesus? Porque se eu não tiver, não tem. Porque eu sou. E aí, nessa circunstância, Jesus, ele ponteia 3 coisas que eu queria compartilhar com vocês aqui. E aí Jesus pega aqueles 12, a mãe, e fala assim: olha, a primeira coisa que vocês têm que entender, a mentalidade desse mundo diz isso, que você tem que ficar no lugar de destaque. Porque, irmão, quem quer ficar por baixo? Fala a verdade. Quem quer ser retirado? E aí eu falo de algo porque uma das coisas que mais tem afastado as pessoas é a falta do desejo de servir de verdade. Porque nem sempre quem quer servir, quer ser visto. Mas quem quer ser visto, ele entende que para aparecer ele tem que servir. E aí, a gente quer escolher os lugares para servir. Não, eu sou melhor aqui. Aqui, pastor, pode me colocar aqui. Aqui eu domino e vai avançar. Mas se dentro do meu coração existe o desejo, de fato, de servir, quem sou eu para escolher o lugar? Mas existe um outro problema também. Eu não sei servir. E aí depois vem aquela reclamação: mas ninguém me chama para nada. Ninguém me coloca em lugar nenhum. Mas quando fala que é para servir, não posso, não quero, não tenho tempo. Mas o Senhor nos chamou para ser. E aí Jesus pega e fala assim: olha, na mentalidade do mundo, os lugares de destaque são os que mais
pessoal briga mesmo. Você já percebeu que no mundo, todo mundo quer aparecer mais do que o outro? Se um posta que tirou a foto em um lugar, o que o outro faz? Não posso ficar por baixo. Fulano postou churrasco lá. Ô Tibeck, me espera, tem até a imagem lá. Porque uma das coisas que a gente mais vive no mundo de hoje é um mundo de comparação, irmãos. E toda comparação gera o quê? Competição. Não, fulano não pode estar melhor do que eu, não. Fulano não pode chegar em lugares, fulano chegou e já está fazendo isso, e eu estou aqui. Mas todos fomos chamados para servir e contribuir um com o outro, irmãos. E aí Jesus vem e já vem batendo. Vocês são meus discípulos, vocês não podem ter a mentalidade do mundo. Eu sei que no mundo, o primeiro é o mais importante. Mas aqui não, é o último. No mundo, o que mais aparece talvez é aquele que está aqui, mas o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, sabe quem é o mais importante no corpo? É os que menos aparecem. Mas não, eu tenho que ser o pé. Eu não quero ser o pé não, pastor, eu tenho que ser a cabeça. Eu tenho que ser alguma parte que aparece. Mas de fato, a gente foi trocando o glamour verdadeiro do que é o evangelho, sabe por quê? Muito triste, eu ouvi de um amigo hoje não, esse dia ele postando na rede social, ele é famoso. E aí perguntaram, poxa, você não pode vir orar na minha casa, não sei o que, ele falou, não, eu vou responder. Então, eu já não vou mais na casa de ninguém orar, sabe por quê? Porque eu não vou sair mais da minha casa, do meu aconchego, para pegar ônibus cheio. Se você quiser que eu vá na sua casa, você tem que pagar pelo menos um Uber para mim. Falei, Jesus? Amém. E o pior de tudo, o pessoal procura, irmão. Eu falei, Senhor, se me chamar para andar 1 milha. Mas Ele quer destaque. Amém? E aí, a segunda coisa que Jesus pontua é: a mente de Cristo não é assim. Porque Ele diz no versículo 26, mas entre vós, não é assim que funciona. Ou é? Você pode ler comigo o versículo 26? 1, 2, 3. Assim é entre vós. Pelo contrário. Amém? E aí a gente entra na uma das maiores dificuldades do evangelho. Porque às vezes para servir o outro eu tenho que abrir mão do meu próprio eu. Porque às vezes eu acho que eu sei alguma coisa, às vezes eu acho que da forma que eu quero tá certo, porque eu fui instruído assim. E aí entra a grande questão: já que a pessoa não quer assim, então eu não vou servir. Mas Jesus falou, irmãos, aprendei de que sou e humilde. E como pode pessoas que se denominam evangélicos serem arrogantes, prepotentes, dizendo que aprende de Jesus? Quem de fato nós estamos aprendendo? De quem de fato nós buscamos aprender, irmãos? E aí, às vezes nós confundimos a humildade, né? Ah, aquela pessoa é humilde, ela não vai para restaurante, ela não faz isso, não faz aquilo. E a gente quer confundir a humildade com status. Porque eu conheço muita gente que não tem nem ovo para comer, mas não tem um pouquinho de humildade, irmãos. Eu conheço também pessoas que têm muito, irmão, muito.
mas ela senta na rua com um mendigo na hora de entregar quentinha para comer junto com ele. E uma vez um mendigo conversou com a gente, falando assim: cara, comida aqui vocês trazem, tem gente que traz melhor do que vocês, mas aquilo que vocês fazem é o que muda a nossa vida aqui, porque vocês sentam com a gente, vocês comem, vocês perguntam sobre as nossas vidas. Mas trazer comida, todo mundo traz. E hoje em dia tem aquela, aqui ó, olha o que a nossa igreja está fazendo, olha aqui. E aí eu te pergunto, você quer servir ou quer ser visto? Porque existe problema em ser visto, irmãos? Não. Porque na forma que nós somos vistos, nós iremos propagar Jesus, sim ou não? A gente tem hoje a rede social para isso. E aí, vem essa questão de Jesus. Porque ele diz assim: entre vocês o reino dos céus não é dessa forma. No mundo, existe uma forma, que se você não estiver dentro dessa forma, você está errado. E o apóstolo Paulo vem dizendo, né? Não se conformeis com esse mundo. O que ele quer dizer? Não entra na forma da forma. E aí, a igreja hoje está entrando aonde? Na forma que o mundo propôs. Mas temos uma forma que é Cristo Jesus, que ele continua dizendo: no reino dos céus ainda continua sendo assim. Quer ser o primeiro? Seja o último. Por quê? Nós temos, Alan, a mente de Cristo. Ou nós temos a mente do mundo? Porque essa é a mentalidade que Cristo quer criar em nós. E essa é a mentalidade que os discípulos estavam tendo e transmitindo para outras pessoas. Não foi à toa que a mãe veio para falar com Jesus, sim ou não? Irmãos, quando nós somos reparados, as pessoas têm uma mente sendo talvez transformada ou alcançada por aquilo que nós estamos vivendo. E aí existe de fato a responsabilidade de a gente transmitir Cristo com a mentalidade de Cristo, como Cristo é de verdade. Porque às vezes a gente também quer, eu evangelizava algumas pessoas e eu falava assim: ó, vou te falar a verdade, tá? O evangelho é assim, assim, assim. Não vem achando que o evangelho é só flores não, que isso é mentira. Porque se você depois lá na frente falar que não quer mais, não é por causa da verdade de Cristo. E aí vocês radicais, o radical hoje, quem torceu para o domingo chegar? Tem uma segunda-feira, tem terça, tem quarta, aí você vai vendo: ai meu Deus, e cadê o... Aí você tem que falar: amanhã, segunda-feira chegou. E tudo aquilo que eu passei, chegou o tempo de fazer, cumprir, de servir. Esse é o nosso chamado. Fomos chamados para servir, irmãos. E aí na mentalidade do reino, existe uma passagem que é Elias junto com a viúva. Elias chega e fala assim: ó, eu tô com fome, faz o bolo para mim. Ela, a mentalidade do mundo: não tem como. Porque o que eu tenho, só dá para mim, o meu filho comer e... Quantas vezes nós somos assim também na hora de ofertar? E Elias quer combater essa mentalidade. Falou: não, faz primeiro para mim. Já que eu responsabilizo a Deus, que eu estou aqui representando a Deus, faz para mim primeiro. Mas não faz por barganha não, faça entendendo que Deus não deixa faltar nada para a gente. Porque às vezes a gente lê e a gente fala: não, é verdade, Deus não deixa faltar nada. Mas na hora de botar a prova, irmãos, nós falamos que cremos, mas não acreditamos. E é essa mentalidade que a gente tem que combater daqui para frente. A mentalidade do mundo. E colocar a mente de Cristo em nós. E aí,
o terceiro ponto que ele diz, que é no versículo 28, ele vai dizer assim: vocês tiveram a mentalidade do mundo, hoje eu estou explicando a mentalidade de Cristo, porém agora, eu vou te mostrar, o maior exemplo sou eu. Eu não só estou dizendo de coisas que vocês têm que fazer, estou dizendo que Cristo é a principal referência que nós temos de serviço. Porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses 2:7, que ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele fez o quê? Se humilhou, se esvaziou e chegou à forma de, não foi só de homem. Porque para Deus, você imaginando ser somente Deus, ser já homem já era uma humilhação, irmãos. E aí você vai vendo Jesus, nasceu aonde? Na manjedoura. E a família? Era rica. E a profissão? E as coisas iam acontecendo. E Jesus era rico, milionário. Eu costumo dizer, falar para os meus irmãos, uma casa de praia pelo menos eu tenho que ter, que Jesus tinha, Cafarnaum. Mas você vai ver ele sempre dando exemplo que isso não fazia subir a cabeça, irmãos. Mas aí a gente vai perdendo isso no meio da caminhada. Que Jesus, irmãos, todas as vezes que você achar alguma dificuldade, olha para Jesus. Quando você achar que algo está difícil, olha para Jesus e olha para o que Ele fez. E aí você vai entender que aquilo que você está vivendo e passando não é nada, em comparação àquele que Ele disse: sejam meus imitadores. O apóstolo Paulo diz assim: cara, se for difícil imitar a Jesus, olha para mim, que é menos pior. E aí a gente vem com a pregação, pastor, às vezes fala assim: não olha para mim não. Se tu olhar para mim, tu vai cair. Não olha para o homem não, irmão. Se você falar isso, você está anulando o Espírito Santo na tua vida. Porque nisso de servir e ser visto, Paulo chega na Porta Formosa e vê um aleijado e ele fala assim: ó, olha para mim. Olha. E ele pega a mão, o faz levantar, leva-o para o culto. E aí, mais na frente, na leitura, você vai ver que as pessoas começam a olhar aquilo e falar assim: meu Deus, o que eles fizeram? E o apóstolo Pedro vai falar assim: não olha para a gente não, quem fez isso foi Jesus, irmão. Se você tiver que olhar para alguém, olha para mim. Mas todas as vezes que o benefício for grande, não foi eu não, irmão, foi ele. Foi ele. Porque eu olho para ele e a imagem dele se reflete a mim. Então, o que as pessoas no mundo esperam é o quê? Que existam outros embaixadores de Cristo. Porque, como eu costumo dizer, irmãos, quem espera por Jesus voltar é a igreja. Não existe essa promessa para o mundo. Essa promessa é para a igreja. A promessa para o mundo é: existe ardentemente. Eles estão aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. Essa é a promessa para o mundo. Mas se os filhos de Deus não começarem a se manifestar, Jesus vai voltar? Porque o próprio Pedro vai dizer que nós atrasamos a vinda de Jesus. Por quê? Porque as pessoas olham para o mundo e o que elas querem ver é Cristo. E a gente quer ficar nessa pregação: não olha para mim não. Não olha para o homem, se tu olhar para o homem, tu vai cair. E aí Jesus fala para Pedro: Pedro, tu é a pedra. Tu vai tropeçar, Pedro. Tu só não pode ser pedra de tropeço. Porque errar, nós vamos errar, irmãos. Faz parte de nós o erro. O que eu não posso ser é pedra de tropeço para outras pessoas. Mas nós somos pedrinhas que unidas se tornamos a igreja do Senhor. Você consegue entender isso? E aí, irmãos, eu queria... Pode colocar para mim Tiago. Irmãos, você consegue imaginar os discípulos
com a honraria de ser discípulo, o que eles se referem a eles? Quando você vai pegar a escritura? Põe para mim Tiago 1, versículo 1, por favor. Eu queria que você lesse comigo. Você pode ler comigo no 3? 1, 2, 3. Tiago. Tiago, servo de... Pô, ele podia falar, né? Sou Tiago, o apóstolo. Judas 1, versículo 1. Um, dois, três. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Romanos 1, versículo 1. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Meu Deus! 2 Pedro 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Filipenses 1, versículo 1. Paulo e servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Você consegue ver que a mentalidade dos discípulos após a vida de Jesus já não é mais a mentalidade do mundo? E eu digo isso pelo radical, porque antes do radical eu tinha uma mentalidade. E agora, após o radical, essa mentalidade ela vai crescendo. Ela vai evoluindo enquanto você vai dizendo: Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu estou para te servir. Senhor, eu quero servir. Porque às vezes a gente vai deixando esses degraus que a gente vai subindo, né? Não, hoje não me chama mais de... Chama de presbítero. Eu fui numa igreja onde foram chamar um pastor lá de não sei o quê. Fala, vou brincar. Fala Silas Malafaia. Aí ele falou assim: quê? Tu jogou bola comigo? Tu é meu amigo? Pastor Silas Malafaia. O PR tem que vir na frente. O presbítero tem que vir na frente. O apóstolo tem que vir na frente. E aí você se depara com a Bíblia dizendo: aqueles que fizeram tantas coisas maravilhosas, dizendo: me chama de servo. Me chama de servo. Me chama de servo. Me chama de... Porque se você for estudar, a palavra humildade, ela vem de uma palavra chamada esterco. Você sabe o que é esterco? Quem é humilde aí? Levanta a mão. Eu sou humilde, mas humildade vem da palavra esterco. Eu não sei o que é esterco, pastor. E agora? Pesquisa no Google. Mas não vem agora não, vem em casa. Amém? E aí, para finalizar, existe uma passagem, Gênesis 38, do 6 ao 9, irmãos. Essa passagem, Jesus falou comigo que eu, ano passado, chorei meses. Eu chorei, irmãos, que todo lugar que eu ia pregar, Jesus falava assim: prega essa mensagem. Eu falei: não, Jesus, por favor. Jesus, prega essa mensagem. Gênesis 38, do 6 ao 9.
Você pode dar o seu aleluia evangélico, por favor, porque o pastor aqui falou que tinha que tirar a oferta antes, que talvez essa palavra seja dura. Irmão, mas se você estiver chateado, não fica chateado com o pregador, não. Fica chateado com você mesmo. Que é mais difícil, mas é bom. Isso muda. Porque se você ficar chateado com o pregador, você não vai mudar. Mas se você ficar chateado com você mesmo, você vai entender. Jesus, eu preciso mudar. Eu tenho que ser servo. Porque, às vezes, como eu disse, para servir o outro, você tem que ser humilde. Você tem que se colocar lá embaixo, como esterco. Porque o teu orgulho, às vezes, impede de você servir ao Senhor e servir a outras pessoas. Quantas pessoas aí precisam só de um pouco de humildade? Porque às vezes a gente olha a pessoa e fala, não tem como servir ela não. Irmão, mas quantas pessoas orgulhosas já passaram por aquela vida? Eu digo por você mesmo. E aí, essa passagem, Judá, pois tomou a esposa para Er, e o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era o quê? Perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez. Eu costumo dizer, irmãos, tem gente que morre, tem gente que Deus mata, tá? Quer servir não? A gente costumava brincar, né? Quer ir pro leito inconsciente ou consciente? Porque lá no leito, pastor, uma vez a gente foi para um pastor, e aí chegamos lá para orar por ele, aí Jesus falou, não ora por ele não. A gente, não, ele, gente, ora por mim. Aí a gente estava lá e eu falei, ô amigo, pai, Jesus falou para mim, a gente não orar por ele não. Aí ele, então não vamos orar por ele não. Aí o pastor, sabe o que o pastor falava, irmãos? Se eu tivesse mais tempo, eu ia servir. Se eu tivesse, não sei o quê. Porque a gente quando está no leito é assim, né? Se eu tivesse bom, eu estava pregando para fulano, Bertano. Aí a gente falou assim, mas por que você não estava fazendo isso antes de estar no leito? Ele, porque eu achava que ia dar tempo. Aí por isso que a gente ficava brincando, quer ir pro leito consciente ou inconsciente, irmão? Mas eu quero te dizer, que até mesmo quando Jesus te leva pro leito, você sabe que lá você vai servir alguém. A gente falava sempre para alguém, estou aqui no hospital ainda, tá ainda? Já pregou para todo mundo? Então é isso, depois que tu pregar para todo mundo, tu sai daí, Jesus te tira rapidinho. E aí, então disse Judá a Onã, Onã era o segundo filho, possui a mulher do teu irmão e cumpre o levirato e suscita a descendência do teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria dele. E todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também fez o morrer. E aqui nessa passagem, Deus falou algo muito forte no meu coração, irmãos. Por quê? Onã, pelo levirato, a história dizia, se você tivesse um irmão mais velho, e esse irmão viesse falecer, o irmão mais novo vinha, casava, gerava na vida dessa mulher, porém, todos esses benefícios não seriam seus, seria do seu irmão que está falecido, sim ou não? Porém, eu conheço pessoas que não querem gerar na vida de outras pessoas, sabe por quê? O benefício não vai ser meu? Pra que eu vou fazer se o benefício não vai levar meu nome? Pra que eu vou continuar fazendo se quem vai levar os aplausos é outro? Não vou fazer não. E Deus viu maldade nisso. Por quê? Tem gente que vendo que vai gerar na vida do outro e não vai levar nada para si mesmo,
prefere optar, eu até vou até a certa parte, onde me traz prazer. Dali para lá não vou mais. E aqui o Senhor falou algo muito forte ao meu coração, sabe por quê? Porque Jesus era o primogênito, sim ou não? Ele foi para a eternidade. E ele falou que nós somos seus irmãos, sim ou não? Se o nosso irmão mais velho não está aqui, e ele deixou a noiva dele com a gente, quem tem que gerar na igreja? Mas tem gente que só quer ter prazer com a igreja, gerar que é bom nada. Porque era o que eu não fazia. Eu até tenho relação com ela, mas na hora do sêmen que é para gerar, lanço fora. Quantas pessoas que querem fazer coisas na igreja, gerar, não, tem que ter alegria. Pastor, eu gosto só desse momento. E aí, algo que a gente às vezes lê e não entende. Jesus viria da tribo de Judá, sim ou não? E toda vez que Onã jogava o sêmen na terra, estava impedindo a volta de Jesus. E você acha que Jesus vai parar em quem não quer fazer a obra dele? Você acha que o teu impedimento de não querer fazer a obra vai parar a volta de Jesus? Ele falou assim, então morre, filho, que eu boto outro. Jesus conta conosco, irmão. Mas se você não quiser fazer a obra dele, porque Deus vê maldade nisso. Ele sabe que quando você pode fazer, quando você não quer fazer. Mas o ter os prazeres e os benefícios que a igreja tem, eu quero. Se comprometer com ela, não vou. Mas Jesus, essa noite, Ele quer trazer essa mentalidade de Cristo, de dizer, Senhor, eu estou aqui para te servir. Eu não vou impedir a tua volta, eu não vou impedir. Na minha transição da minha antiga igreja para cá, Deus colocou uma oração direta, irmão, em cima de um versículo. Salmo 51, versículo 12. Senhor, resgata em mim a alegria da tua salvação. E renove em mim um espírito voluntário. Sabe o que é voluntário? É aquele que faz pela sua própria vontade, não espera outra coisa não. Porque Jesus na Bíblia ele dizia assim, vocês são servos malvados, só fazem quando manda. Quem faz só quando manda, para Jesus é servo malvado, tá? Tá na Bíblia. Mas quem tem o espírito voluntário não espera, fala assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O meu espírito é voluntário, sabe por quê? Porque de novo em mim existe a alegria da tua salvação. Porque quando existe a alegria da tua salvação de novo em você, irmão, você faz qualquer coisa. Quando a tua alegria de ser salvo, porque você olha para você mesmo e fala assim, pô, por mim não teria como ser salvo. Mas quando você fala assim, o Senhor, Ele entregou a própria vida por mim, pastor. Ele se humilhou, Ele foi jogado, foi lançado, foi cuspido, foi humilhado. O que é isso que eu estou passando? Eu quero servir, Senhor.